Bom dia, pessoal, bom dia, igreja. Bom poder estar juntos nesta manhã para esta devocional e a gente poder meditar um pouco na palavra de Deus, ter esse tempo de oração juntos. Nosso texto hoje se encontra também no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Falo também porque ontem foi também. E uma outra parábola que Jesus contou. Eu quero ler o texto com você então. Mateus capítulo 13, versículo 24. Jesus contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os filhos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então diremos aos encarregados da colheita: junte primeiro o joio e amarremo-no em feixes para ser queimado. Depois junte o trigo e guardem-no no meu celeiro. Essa parábola é muito conhecida, mas nem sempre ela é bem usada, especialmente quem frequenta uma igreja, quem faz parte de uma comunidade de fé. Porque as pessoas costumam fazer a aplicação dessa parábola da seguinte maneira: que o joio são os cristãos, digamos assim, que dão um bom testemunho, os cristãos que andam corretamente, ou melhor, o trigo, esse é o trigo, né? O joio são aquelas pessoas que dão mau testemunho, e alguém faz alguma coisa errada aqui e ali, aí alguém fala assim: bem que Jesus falou que o joio vai estar junto com o trigo e tal. Mas não é esse o ensinamento da parábola. Essa é uma outra parábola que Jesus ele dá a explicação da parábola. Então, a partir do versículo 36, os discípulos perguntam: explica pra gente o significado da parábola. E Jesus, então, ele dá a explicação da parábola. Os discípulos pedem: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. Então, esse semeador sou eu mesmo, a gente está falando dele. Que semeia a boa semente no campo, os bons ensinamentos, as virtudes, os valores, enfim. O campo é o mundo, o campo não é a igreja. Está falando da igreja, o campo não é a igreja, o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Então a boa semente são as pessoas que são semeadas no reino de Deus. Os joios são os filhos do maligno e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são os anjos. E aí no final ele vai falar o final do joio, mas no versículo 43, então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Então, está falando do mundo todo. E o ensino é um ensino para o reino de Deus. Se voltarmos no início, a parábola começa assim: o reino de Deus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Então nós temos no mundo coisas boas, coisas ruins. Nós temos no mundo pessoas boas e pessoas más. Jesus está falando do reino de Deus, ele está falando do ideal para uma sociedade. Uma sociedade justa, uma sociedade nobre, uma sociedade onde temos igualdade, onde temos a integridade das pessoas, onde temos justiça, onde reina a bondade, enfim, as boas virtudes que
podemos encontrar nas relações humanas em todos os sentidos, comerciais, políticos, econômicos, relacionais, familiares, religiosos, todos. Mas temos também violência, temos morte, temos abuso, temos engano, temos corrupção, temos tudo no mundo. Jesus está dizendo que ele semeia boa semente, mas existe a má semente, que o inimigo semeia e que deturpa a sociedade. Mas o ensino que eu gostaria de trazer, essa devocional, é nessa palavra que Jesus fala assim: não arranque o joio antes da hora, porque você pode arrancar o trigo junto. São os servos do fazendeiro que falam assim: quer que nós vamos lá e arrancamos todos os joios? Ele fala assim: não dá para você identificar exatamente, e você, ao arrancar o joio, você vai arrancar um trigo. É a valorização que o fazendeiro dá ao trigo. É a ênfase que o fazendeiro dá às coisas boas. É o amor que o fazendeiro tem pelo trigo. Infelizmente, às vezes nós olhamos para o mundo na perspectiva negativa. Nós podemos olhar para a nossa família na perspectiva negativa. Nós olhamos para a igreja na perspectiva negativa, o local que você trabalha, enfim. Vias de regras, tem exceções, mas se há exceção é porque existe uma regra. Vias de regra, existem mais trigos que joio. Existem mais pessoas boas. Existem mais pessoas generosas. Existem mais pessoas amorosas e amáveis. E o fazendeiro, ele ama o trigo, ele valoriza o trigo. Ele não quer que nenhum trigo seja arrancado fora da hora. Ele não quer que nenhum trigo se estrague. Ele não quer que nenhum trigo se perca. Então a gente precisa amar o trigo, amar as pessoas de bem, amar as pessoas nobres, amar as pessoas que estão ao nosso lado querendo praticar justiça, amar as pessoas que lutam por igualdade, que lutam para que todos tenham os mesmos direitos, para que todos possam ter as mesmas oportunidades, pessoas que se doam pelas outras. Esse é o nosso desafio nesta manhã. Entender que vivemos num mundo corrompido pelo pecado, onde existem coisas boas e coisas más, mas que a gente pode se apegar às coisas boas, valorizá-las. E a gente pode desejar se inserir entre aqueles que têm fome e sede de justiça, porque estes serão saciados. Nós possamos nos inserir naqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí podemos ver todas as coisas sendo acrescentadas na nossa vida. Deus te abençoe. Quero orar com você e pedir para que a gente possa valorizar todas as coisas boas que o Senhor já colocou em nossas vidas e as pessoas boas que nós podemos relacionar com elas. Pai querido, obrigado pela tua bênção, pelo teu cuidado, obrigado pela obra de Cristo em nós. Obrigado a Deus, porque pela tua misericórdia e graça, Deus, nós podemos praticar a justiça e buscar o teu reino. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos o trigo nesse mundo, a luz, o sal, que dá direção, que conserva, que abençoa, que resgata, que possamos ser pessoas que estejamos identificados como a boa semente que o Senhor semeou. E onde quer que estejamos, ó Deus, nós possamos brilhar como um sol no teu reino, ó Deus, para que as pessoas vejam as boas obras e glorifiquem o nosso Deus, o nosso Pai que está nos céus. Glorifique o teu santo nome. É a nossa oração, Pai. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém? O Senhor abençoe sua vida. Te dê um dia na graça e na paz do nosso Salvador. E que a gente possa
brilhar como um sol no reino de Deus, como termina a explicação da parábola, sendo esse trigo a boa semente que o Filho do Homem semeou para abençoar outras vidas. Deus te abençoe.